Execução. Essa é a palavra-chave do nosso vídeo de hoje. Como cumprir o seu cronograma, executar o seu planejamento e, claro, evitar a procrastinação. Meu nome é Lucas Petri, sou delegado de polícia no estado do Paraná, professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial aqui no Estratégia e também sou mentor para carreiras policiais. Aqui no Estratégia Carreira Jurídica, eu faço parte da equipe de coaching específico para o cargo de delegado de polícia civil ou cargo de delegado de polícia federal, conversando aí com meus mentorados sobre qual concurso eles querem prestar e montando de forma individualizada cada planejamento para cada aluno. Felizmente, já com muitos aprovados na minha trajetória como mentor de delegado de polícia, de carreiras policiais, com muito orgulho falo isso porque não é fácil, mas também o trabalho vai muito aos alunos. E é isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Pessoal, vamos lá. Minha primeira dica, aliás, esse vídeo eu irei falar bastante sobre a execução e no final eu vou dar mais 3 dicas, 4 dicas práticas que eu aplicava no meu estudo, além de vários conselhos que eu vou passar durante esse vídeo, tá bom? Primeira coisa, é essencial você ter um planejamento de estudos. Não tem como você começar a estudar de qualquer forma, perfeito? Não dá para você focar em qualquer coisa, para você tentar conciliar várias carreiras que não são conciliáveis entre si. Então a primeira coisa nos seus estudos é ter um planejamento, é ter um foco no concurso ou nos concursos similares em que você deseja obter a sua aprovação. Não pense em conciliar várias carreiras que não fazem sentido entre si, pois apenas a frustração será o resultado aí dessa escolha, tá bom? Tendo um cronograma, tendo um planejamento, como iniciar, como começar, como não procrastinar. Primeira coisa, você não pode esperar o momento perfeito, o local perfeito, a mesa de estudos perfeita. Isso nunca vai existir. Uma coisa, aqui no Estratégia, você já tem o melhor material do mercado, então o material está ok. Mas eu, por exemplo, pessoal, comecei a estudar na mesa da cozinha. Eu não tinha mesa no meu quarto, eu fui pegar uma mesa no meu quarto posteriormente, meu quarto era muito pequeno, depois acabei mudando de casa com a família e comprei uma mesa de estudos, pedi para os meus pais, né, para comprar uma mesa de estudo e aí eu comecei o meu estudo. Dias depois, meses depois, ali na minha casa, o vizinho começou uma mega mudança, uma mega reforma. Então tinha barulho todos os dias. Era barulho das 7 da manhã às 8 da noite, furando parede, colocando prego, enfim, era um barulho infernal. O que eu fiz? Eu fui lá e comprei um abafador daqueles 3M, sabe, gigante. Até tem várias fotos comigo e com ele no meu Instagram, você pode dar uma olhada lá. Mas é isso, não vai ter o momento perfeito, não vai ter o local perfeito. Você tem que começar da forma que dá. Isso é fácil e é difícil para alguns, depende muito da rotina de cada pessoa. Não se compare com cada pessoa que você observa no Instagram, principalmente nesses Instagrams de estudo. Pode não ser a sua realidade conseguir estudar 4, 5, 6 horas por dia. Pode ser que nesse momento você esteja trabalhando das 9 às 6 da tarde, você tem um filho pequeno e você só consiga estudar das 5 às 7 da manhã. E está tudo bem para esse seu momento. Você só tem que saber que você tem que estudar esse horário e depois do trabalho, se você conseguir estudar um pouquinho ou acrescentar mais horas no final de semana para aí cumprir o seu planejamento. Mas primeiro ponto, não espere o momento do perfeito, porque ele nunca chegará. Primeiro a gente começa os estudos e depois a gente vai ajeitando esse estudo com o foco no objetivo, com o planejamento em mãos. E agora eu quero falar um pouco sobre a procrastinação, porque a procrastinação eu acho que é uma das piores inimigas do estudo e incrivelmente ela atinge mais as pessoas que não trabalham ou que trabalham somente à tarde. Porque pensa comigo, João não trabalha, é sustentado pelos pais, isso como exemplo, né? É sustentado pelos pais
e ele não trabalha. E ele colocou como meta de estudo estudar 6 horas no dia. Isso é uma grande meta de estudo, estudar 6 horas no dia. João, ele vai dormir tarde da noite, porque ele fica assistindo Big Brother, ele fica assistindo um filme, então ele vai dormir tarde. De manhã, ele colocou o celular para despertar 7 horas da manhã, porque ele queria fazer 3 horas líquidas ali pela manhã. Acontece que João tem o dia inteiro livre. Então ele pensa, não, estou cansado, vou dormir um pouco mais e aí eu faço essas 6 horas durante a tarde. João acorda 11 da manhã, vai almoçar, vai para academia, vai almoçar, chega no começo da tarde, surge algum compromisso. A mãe dele fala para ele ir para o hospital, aliás, para ele ir para o hospital, para ele ir no mercado, para ele ir na farmácia, pede para ele fazer alguma coisa. E João acaba adiando o estudo da tarde também. Quando chega à noite, João também não estuda, porque afinal já é a noite, não vai dar tempo do João estudar mais naquele dia. Pessoal, isso acontece com muita frequência e isso é um exemplo de procrastinação. É você adiar uma tarefa que você sabe que é necessária, que você sabe que faz parte do seu objetivo, que você tem que fazer ela para atingir ali o seu objetivo, o seu sonho, que aqui pode ser delegado de polícia como eu, pode ser juiz, ser promotor, atingir aí o seu cargo público. Um outro exemplo, Maria vai todo dia trabalhar às 8 da manhã até às 6 da tarde. Ela sabe que ela só tem aquele horário da manhã, mas ela acorda às 6 da manhã e ela pega o celular, ela vai fazer um café da manhã, ela vai meditar, ela vai e faz algum exercício e ela fica ali procrastinando, sabendo que ela deveria estudar. Então note que ela acordou no horário que ela deveria estudar, ela vai ficar cansada da mesma forma, mas ela não estudou. Por quê? Porque novamente ela procrastinou. Incrivelmente, como eu falei para vocês, é muito mais fácil procrastinar quando você tem o dia todo livre. Geralmente as pessoas que trabalham, elas sabem que ela tem aquele tempo curtíssimo de estudo e ela tem que estudar naquele período. Já quem tem o dia todo livre, no caso do João, que eu acabei de passar para vocês, é muito mais fácil procrastinar, jogar para frente aí essas responsabilidades para atingir o seu objetivo. E pessoal, o que podemos fazer para não procrastinar? Primeira coisa, você tem que ter uma rotina de estudos. Que todo aluno que está começando comigo na mentoria, no coaching aqui do Estratégia, eu sempre falo, pelo menos 2 horas de estudo no seu dia tem que ser fixas. E, se possível, que seja a primeira atividade da manhã, quando o seu cérebro ainda está muito bem, está fresco, você consegue dizer para ele que aquela é a atividade mais importante do dia, para ela ser feita logo no começo da manhã. Você diz para a sua vida que aquela é a atividade mais importante. Então, separar um tempo fixo para você estudar de no mínimo 2 horas. Você ter uma rotina de estudos é extremamente importante. Se possível, estude no mesmo lugar, estude no mesmo local, com a mesma luz, no mesmo horário. Professor, mas tem dias que eu trabalho de manhã, tem dias que eu trabalho à tarde, daí eu preciso estudar no trabalho. Beleza, estuda no mesmo local na sua casa e quando você for ao trabalho e precisar estudar por lá, também estude no mesmo local lá no seu trabalho. Isso é muito importante. Você ter uma rotina de estudos é de vital importância. No meu caso, por exemplo, boa parte da minha preparação eu trabalhei durante a tarde. Então eu trabalhava do meio-dia às 7, eu estudava pela manhã. Eu já acordava às 6h30, 7 horas da manhã e eu estudava até umas 10h30. Aí eu ia fazer algum exercício físico e depois eu ia trabalhar. No final, voltando do trabalho, eu fazia no máximo 1 hora de questões, porque aí eu já estava esgotado, eu ia ver um seriado de 20 minutos, bem pouca coisa mesmo, ou ia ver uma videoaula de estratégia, ia fazer alguma coisa assim para relaxar a mente, e aí eu ia dormir, porque o outro dia tinha mais estudos. Então é bem importante você ter uma rotina fixa de estudos. E com o cronograma, com o planejamento, você já consegue saber o que você vai estudar naquele dia. Todo domingo é extremamente importante que você pegue o seu planejamento e se prepare para a próxima semana. Já deixe todo o material
pronto para a próxima semana. E cada dia antes de dormir, você vai na sua mesa de estudos e deixa o seu material pronto do que você vai estudar no próximo dia. Isso é extremamente importante e faz parte da rotina de estudos. Outro conselho aqui, número 2, durma bem. Não tem como, pessoal. São tantos estudos da neurociência que não tem como. O candidato, quem estuda, quem gasta muita energia ali do cérebro, tem que dormir bem. Não acredite que dormindo menos você vai reter melhores informações, vai ter mais tempo para estudar. O mínimo que uma pessoa que estuda para concurso público tem que dormir é 7, 8, 9 horas por noite, dependendo aí da pessoa. Mas você tem que dormir. 1 hora a mais dormida vai fazer o seu dia aí render muito mais, a sua produtividade aumenta muito mais. Eu lembro várias épocas do meu estudo, eu tentava dormir menos para estudar mais, sempre dava errado. Então eu preferia dormir um pouco mais, estudar um pouco menos de horas, mas aquelas horas que eu estava estudando, elas realmente rendiam, elas realmente serviam para alguma coisa, certo? Então, ter uma rotina de estudos, dormir bem, praticar atividades físicas. Novamente, há vários estudos que dizem que você tem que praticar atividade física. Se você for, então, concurseiro para a área policial, delegado de polícia, investigador de polícia, aí eu nem preciso falar, né? Você tem o teste físico, você tem que, sim, todos os dias fazer atividades físicas. Eu, no meu caso, na minha preparação, eu fazia academia 3 vezes na semana e eu colocava uma atividade mais leve, como, por exemplo, uma yoga ou uma meditação 2 vezes na semana. Uma corrida no final de semana para pegar um sol. É bom para o concurseiro pegar sol, né? A gente quase vive sem sol na nossa vida, então é bom também dar uma corrida ali no parque. Mas faça exercícios físicos regulares, no mínimo 3 vezes na semana. Eu sei que pode parecer que você está perdendo tempo, mas não, pessoal. É necessário que você durma, é necessário que você faça exercícios físicos. Quarta coisa aqui, pausas regulares durante o estudo. Não adianta você querer estudar 3, 4 horas seguidas. Você tem que fazer uma pausa. Aqui eu abro uma exceção. Por exemplo, você está lá estudando controle de constitucionalidade, aquilo está indo bem, está entrando na sua cabeça, já faz 2 horas, você não está cansado, aquilo realmente está fazendo sentido, você não vai quebrar o estudo aí nesse meio período. Mas geralmente tem que fazer pausas nos estudos. No meu caso, lá nos meus estudos, eu fazia pausas a cada 50 minutos. Então, eu estudava 50 minutos, pausa de 10 minutos. Estudava mais 50 minutos. A gente já vai falar sobre a técnica Pomodoro, que é muito parecida, tá? Muito parecida mesmo. Eu fazia dessa forma, para mim funcionava. Às vezes estava animado no estudo, estudava um pouquinho mais, fazia uma pausa. Essa pausa tem que ser uma pausa. Não é pegar o telefone celular e ficar rodando o Instagram, ficar rodando Reels, ficar rodando Shorts no YouTube. Não é isso. É fazer uma pausa, de descansar o cérebro, ir tomar uma água, pegar um sol, fazer um pequeno exercício físico, ok? Não é para ficar rodando o celular. Pessoal, vamos lá. Quinta dica aqui, né? Evitar distrações. Primeiro você tem que identificar essas distrações e depois você tem que evitar essas distrações. E aqui eu nem preciso falar, né? A maior distração de todas é o celular. Muitos alunos também vêm me relatar que estudam com a televisão ligada na frente deles. Pessoal, isso é uma distração, não faz sentido. Lá na casa que eu falei que estava em reforma, meu vizinho estava em reforma, aquilo era uma distração. Como eu evitei a distração da reforma? Eu fui lá e comprei um abafador enorme, não passava nada de som, funcionava muito bem para mim. Então o estudo tem que ser focado, você não pode se distrair. Quando você estiver estudando, você tem que estar realmente estudando, tá? E por fim, minha próxima dica, pessoal, é tarefas pequenas, simples de se resolver, que você vai demorar até 5 minutos, 10 minutos, você faça elas imediatamente. Então, por exemplo, você tomou café da manhã, você vai começar o seu estudo daqui 20 minutos. Pessoal, lava a sua louça do café da manhã naquele momento. Já lava aquela louça. Precisa marcar um médico? Já liga para o médico e marca aquele médico. Porque senão, durante a sua sessão de estudos, você vai ficar pensando nisso. E caso surja alguma coisa no meio da sua sessão de estudos, a minha dica é a seguinte:
tenha uma agenda ou um pequeno papel para você anotar ali no final da mesa. Então deixa essa agenda ali. Surgiu alguma coisa? Nossa, eu lembrei que eu tenho que trocar o pneu do meu carro, ou que eu tenho que comprar alguma coisa na internet, que eu tenho que comprar um novo livro, qualquer coisa que surja, anota ali. Tira aquela informação do seu cérebro e coloca ali naquele caderno que está ao seu lado. E isso já vai tirar aquela informação e vai fazer você ter mais foco no estudo, sabendo que aquela informação está ali em algum lugar. Depois, se ela for bem rápida para cumprir, você vai e cumpre durante seu intervalo ou deixa para outro período do dia em que você já finalizou os seus estudos, tá certo? E ainda, pessoal, eu quero dar 4 dicas que eu usava na minha preparação, tá? Essas, assim, são bem pessoais minhas. A primeira delas é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela fala que você tem que estudar 25 minutos e descansar 5 minutos. Como eu falei para vocês, eu fazia de forma diferente. Eu estudava 50 e descansava 10. Mas era também uma aplicação da técnica Pomodoro, tá? Isso funciona muito bem, ajuda ali a você, lembrando que você não fazer nada ajuda a reter a informação para o cérebro, tá? Por isso que não pode descansar no celular. Outra coisa que eu fazia é o chamado Power Nap. Já ouviu falar disso? Deixa eu te dar a dica aqui. O café, ele demora 20 a 30 minutos para fazer efeito em nosso cérebro. Então, para funcionar, ele demora de 20 a 30 minutos, tá? Isso segundo vários estudos da neurociência. Então, o que eu fazia? No começo da tarde, geralmente, eu ficava com muito sono. Isso na época que eu não trabalhava, tá? Então, teve uma época ali que após o almoço eu também estudei, uma época em torno de 6 meses. O que eu fazia, pessoal? Eu fazia um café, tomava uma xícara de café e eu ia dar uma dormida de 25 minutos. Basicamente isso. Eu utilizo essa chamada Power Nap, né, que é um cochilo poderoso aí, até hoje, tá? Até hoje eu faço isso. Depois do almoço, eu faço uma xícara de café e eu vou dormir ali por 20, 25 minutos. Não pode ser mais do que isso, porque senão você entra num estado de sono profundo, aí não faz mais sentido. Você vai acordar atordoado e aí não vai mais fazer sentido. Tem que ser realmente um cochilo, tá? Isso aí pode funcionar nos seus estudos. Alguma hora que você estiver com sono, vai lá, toma uma xícara de café, descansa 20 minutos, dá aquela cochilada e volta. O café vai ter feito efeito, você vai ter descansado, aí fica muito bom, tá? Outra coisa sobre distrações, sobre o celular. Pessoal, deixa o celular longe, deixa o celular dentro de uma gaveta, deixa o celular em outro cômodo. Caso tenha que ficar perto de você, coloca algum aplicativo, coloca ele no modo foco, em que só vai aparecer ligações importantes que você realmente precisa ver. Utilize algum aplicativo, como por exemplo o aplicativo Forest, é um aplicativo gratuito que você baixa para o seu celular e você fica ali 60 minutos, 70 minutos, 1 hora sem mexer no celular, tá bom? Ajuda muito. E por fim, para evitar a procrastinação, tenha um mural dos sonhos, né? Tem gente que chama de quadro de avisos, eu chamo de quadro dos sonhos, mural dos sonhos. Basicamente, é você pegar um papel, eu colocava papel de parede no meu computador com seus sonhos, com seus objetivos. Quer um exemplo? No meu tinha assim, tinha um carro que eu queria ter, tinha a família que eu queria ter, então tinha uma família, aquela bem margarina, né? Cachorrinho, criança, todo mundo feliz. Tinha uma casa na praia e tinha o meu distintivo junto com uma arma de fogo. Era isso que tinha no meu mural de sonhos. Então, às vezes eu estava desanimado, eu via aquilo, eu visualizava aquilo e aquilo me fazia, acreditem, me fazia querer estudar, me fazia ir ali estudar em busca do sonho, tá? Pessoal, executem, tá? Você precisa executar, tem que tirar do papel, tem que estudar, tem que ralar, que a aprovação vem e muda totalmente a sua vida e de todas as pessoas próximas, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Um grande abraço, aplica aí as dicas e depois me conta o que achou.